Aí, estamos ao vivo. Fala, pessoal. Ó, tem uma galera já no chat, vamos ver quem tá aqui. Capivara, com Sotaque Podcast, Wagner, o John Gonçalves, o Quinte, o Anderson, a Mauri Coutinho, seu filho? Meu tio. Seu tio? Ivana, Maria, Luana Salgado. A galera tá entrando, tá aumentando já. Quem puder, já vai compartilhando aí com os amigos no WhatsApp, nas redes sociais, para o pessoal entrar, que vai ser um papo bem bacana aqui com o Daniel. Ó, o William também entrou aí agora. Show. Daniel, prazer ter você aqui de novo, né? Segunda vez. Aquele primeiro momento é mais corrido um pouco, foi um dia inteiro só de live, com aquela intenção de ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. E foi bacana que a gente conseguiu bater a nossa meta, a gente até passou. E então, que legal você ter topado vir aqui de novo, a gente conversar novamente, a galera te conhecer um pouquinho melhor, cara. E para quem não sabe, eu vou fazer uma breve introdução aqui, tá? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí mais um bate-papo e hoje eu vou conversar com o Daniel Coutinho. Ele é o Head Global 2D da Buck e, como eu falei, já conheci ele pessoalmente aquela vez que eu fui viajar em Los Angeles e na live a gente pode trocar uma ideia. Daniel, seja bem-vindo. Aquele dia você falou um pouquinho aí da sua carreira, da sua jornada, mas acredito que algumas pessoas que estavam naquele dia, que estão aqui hoje, não estavam naquele dia. Então, se você pudesse se apresentar de novo, contar um pouquinho para a galera, acho que vai ser legal, antes da gente entrar nas perguntas. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de angariar recursos para o Rio Grande do Sul. Obrigado por aquele convite também. E muito bacana estar aqui de volta. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu trabalho na Buck já faz quase 11 anos, aqui em Los Angeles, e moro aqui desde 2011. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Batatais. Eu comecei minha carreira em 2006, fazendo um estágio na TV Globo, em São Paulo, aí no Brasil. Depois passei por outras TVs, fiz mais ou menos 5 anos de carreira no Brasil, principalmente em televisão e mais especificamente em jornalismo. Então, eu sei que você sabe, Tiago, como que é. Sim. Uma rotina muito corrida, com muita pressão. E tem seus prós e contras. Aí depois podemos falar mais sobre isso. Depois desses 5 anos no Brasil, trabalhando em TV, resolvi tentar a carreira aqui nos Estados Unidos, mais voltada para comerciais. Eu percebia que não dava tempo, com a correria do jornalismo, de refinar o trabalho, de aprender técnicas mais complexas e fazer animações mais refinadas. Então fiz alguns freelances, e aí em 2013, mais ou menos no finalzinho de 2013, depois de alguns freelances na sequência ali na Buck, eu acabei conseguindo uma oferta de trabalho e acabei ficando, e estou lá desde então. Comecei no departamento, a gente ainda não tinha departamentos assim tão claros, a gente vai falar mais sobre isso. Mas comecei como animador 2D, que aliás foi o que eu sempre fiz na minha carreira toda, After Effects, e fui tendo a sorte de ir sendo promovido ali conforme a Buck foi crescendo. Então passei a ser, digamos, gerente da parte de Los Angeles, e agora, como você falou, um gerente mais global. E acho que eu vou parar por aqui e vou deixar a gente entrar nos detalhes que a gente quiser. Uma dúvida, quando você foi para Los Angeles, você já foi para prestar serviço para a Buck ou não? Boa pergunta. E já vai um monte de dica aí pro pessoal. Não, eu fui... Quando eu comecei a ter esse interesse de ver como que era aqui, aliás, não era só meu, a turma ali era um assunto, assim, muitas vezes, né? Porque a gente... É uma indústria jovem, e ainda mais ainda, né? Estou falando 2006, 2007. Então a gente ficava realmente fascinado de ver na internet os trabalhos que estavam saindo do estrangeiro, e assim, como que é feito isso, como que é feito aquilo, essa curiosidade.
Então, nessa época, no Brasil, já comecei a mandar e-mails para as empresas daqui. E é importante o pessoal hoje entender a diferença, e eu acho que, claro que a pandemia foi uma tragédia para muitas pessoas, mas em termos do assunto aqui, que é trabalho e a nossa indústria, aconteceu uma mudança muito interessante. Hoje você consegue trabalhar para empresas estrangeiras de uma forma bem mais fácil. Na minha época, como eu falei, eu estava mandando e-mails e não tinha tanta a oportunidade de trabalhar remotamente. Os poucos e-mails que eu recebia de volta, a maioria eu nem respondia. E isso eu estava entrando no Motionographer na época e olhando todas as empresas e tentando. Claro que a Buck estava no topo ali da lista, mas não recebia respostas, e as poucas respostas eram: onde você mora, você já está aqui, você tem algum visto de trabalho, e não era tão assim aberta as oportunidades. Então precisei pensar num outro plano, porque eu não ia conseguir uma oferta de trabalho estando no Brasil. Eu percebi que eu tinha que estar aqui já, facilitar a vida do possível empregador. Então eu encontrei um curso, Thiago, que é um curso, digamos, curto, de 1 ano ou 1 ano e meio, mas que a escola te dá um tipo de permissão para trabalhar, um tipo de visto. O seu visto é o de estudante, mas com uma permissão de trabalho. Então eu juntei uma grana, vim, fiquei sem trabalhar um tempo, estudando design, e no final consegui essa permissão de trabalho. Então foi aí nessa. Então o meu plano era esse. Agora eu estou aqui, eu tenho uma permissão de trabalho, então vou sair batendo nas portas. E tive bastante sucesso, fiquei assim, trabalhando sem parar, trabalhei na Blur. A Blur tem um departamento, claro que a Blur principalmente faz trailers para games e tal, o 3D deles são muito forte, mas eles têm um departamento de motion graphics. Trabalhei ali, trabalhei na... Tudo presencial. Como é? Tudo presencial. Tudo presencial, aí sim, e era o que eu mais queria mesmo, era estar ali, ver, assim... Trocar experiência com a galera do lado, né? Ver se o computador tinha algum segredo, alguma coisa, da onde vinha essa magia. A gente vai falar mais, talvez, da magia. Sim, presencial, tudo presencial. Então, assim, dependendo de onde eu morasse, eu tinha que ir ou de bicicleta, ou pegar um ônibus, não tinha carro no começo aqui e tal. Fui para Blur, fui para Stardust. A Stardust ainda existia, depois ela mudou de nome e tal. Fiz alguns freelas assim, até que eu consegui esse freela na Buck. Eu lembro onde eu estava num almoço, num restaurante, quando eu recebi o telefonema do produtor da Buck. Era uma coisa que eu queria muito. Eu tinha, assim, uma ambição profissional muito forte. E a Buck estava no topo da lista. Como de muita gente. Sim. Só que eu tive que passar um pouco por isso, de ter que dar um jeito de estar aqui para facilitar. Ainda, as coisas não eram ainda tão... Depois que eu entrei, eu vi que tinha muitos estrangeiros na Buck, e fizeram o meu visto de trabalho, quando venceu o meu visto que eu já tinha. E aí eu comecei a ver que existia a Buck era mais aberta, assim, uma empresa muito, muito diversificada em termos de nacionalidades. E aí vários brasileiros depois de mim entraram, inclusive alguns que eu contratei. Bom, é isso. E uma dúvida, a Buck existe desde quando? A Buck está com 20 anos. Ela começou em 2004. Nossa, tempo. E aí em Los Angeles mesmo? A Buck começou aqui em Los Angeles, aí um dos parceiros quis se mudar para Nova York, levou alguns artistas, e tem um pessoal dessa época que está lá até hoje. Isso é uma coisa muito legal da Buck. Ela te dá a possibilidade de criar uma carreira. Isso é uma das coisas mais especiais, a meu ver, dessa empresa. Sim. Apesar de ser uma indústria muito nova, a visão dos donos, dos fundadores, é de tentar oferecer a oportunidade de uma carreira. As outras indústrias, os outros trabalhos, muitos têm a carreira já, a gente já conhece. Mas essa nossa indústria não é sempre, não é tão assim, pô, você é animador para sempre, você é designer para sempre, o que vai acontecer? E a Buck tem um pouco dessa visão. Eles foram para Nova York, abriram em Nova York, eu não saberia te dizer o ano. Alguns anos depois, abriram em Sydney, e aí mais recentemente em Amsterdã, na Europa, englobando ali vários países da Europa. E mais para frente a gente passou começamos a iniciativa da Residence, que podemos falar mais também, mas... Sim. Vamos
parte por parte. Depois eu queria saber, porque eu fiquei curioso de entender a hora que você comentou comigo, o que é, como funciona. Acho que vai ser uma curiosidade bacana para o pessoal que está assistindo também. E eu vou começar fazendo algumas perguntas que mandaram aqui já, que achei interessante. Acho que vai ser bacana você responder pro pessoal. Ó, vou ler aqui, ó. A pergunta do Cleiton Esteves. É interessante que até comentei com você. Ele foi meu professor da universidade, cara. É um cara pelo qual eu tenho muita gratidão, que me ajudou muito na carreira. Então é legal ele estar aqui. Eu acredito que ele está presente aqui na live também. Então, um abraço, Cleito. Vou mandar sua pergunta aqui. Fala, Tiagão, tudo beleza? Por ser professor universitário, estar conectado sempre com novas gerações de designers, motion designers e criativos de modo geral, falo bastante sobre a importância de se dominar algumas técnicas para criar um portfólio interessante. 2 perguntas para o Daniel. Dúvidas frequentes dos alunos na universidade. Como entrar no mercado do motion? Eu sempre recomendo aos alunos trabalhar e aceitar algumas regras do mercado local, da cidade ou região que atua, conforme ganha técnica e linguagem do que produz. Deve abrir o leque de oportunidades entrando em contato com clientes maiores como agências de publicidade, estúdio de animação e produtoras. Este é o caminho ideal? Depois eu mando a outra para não ficar muito comprido, tá? Se você quiser que eu volte, eu volto. Mas eu quero fazer alguns comentários antes. Eu achei muito legal você falar do seu professor e de como ele te ajudou. E isso é uma coisa que eu também quero que o pessoal... eu quero deixar aqui registrado. Eu considero a minha carreira uma carreira muito, muito bem sucedida. Eu sou muito contente por tudo que aconteceu na minha carreira. Mas se não fossem as pessoas ao longo do trajeto que me ajudaram, muitos chefes que me deram oportunidades e colegas que me aprenderam junto comigo e foram crescendo. Então, assim, a cada etapa da minha carreira tem pessoas ali especiais que me ajudaram muito. E isso também é parte de como formar uma carreira, né? São os relacionamentos. É algo que eu hoje, como gerente, tento passar para a equipe a importância disso. E tem até a ver com o trabalho remoto. O trabalho remoto, sim, uma das limitações é essa, o relacionamento fica um pouco prejudicado. Mas eu vou precisar de ajuda, assim, para você condensar um pouco essa pergunta. Eu entendi que ele quer saber como entrar no mercado. Isso é uma pergunta que normalmente os alunos fazem para ele. Como entrar no mercado de motion? Daí ele comenta um pouquinho aqui a forma que ele passa para os alunos. Daí ele queria saber se esse é o caminho ideal, que seria, ele recomenda para os alunos aceitar regras do mercado local. Conforme você for ganhando técnica e linguagem no que produz, deve abrir um leque de oportunidades entrando em contato com clientes maiores ou agências. Pelo que eu entendi, ele fala que basicamente, conforme os alunos vão evoluindo, daí sim eles devem ir buscando produtoras e agências maiores, conforme o seu aprendizado, né? Ou seja, entender a que nível você está no mercado ali. Acredito eu, um exemplo. Eu sou iniciante, eu não vou queimar minha ficha mandando um e-mail para a Buck, por exemplo, sendo que eu sei que ainda não estou no nível de trabalho esperado. Pelo que eu entendi dessa forma, pergunta, né? Eu não vou dizer que eu sei falar para o pessoal aí qual o jeito ideal. Eu conheço assim, uma variedade de carreiras diferentes. Cada uma começou e se desenrolou de uma forma diferente. Eu acho legal que ele fala sobre respeitar ou aprender ou entender o mercado local. E esses primeiros passos, para mim, são fundamentais, pelo menos baseado na minha história. Eu sei que hoje as coisas podem ser bem diferentes com o trabalho remoto, sendo tão prevalente assim. Entender o mercado, começar devagar, começar pequeno com as práticas do dia a dia, principalmente as restrições, que é um choque que você leva se você está aprendendo em casa, aprendendo com tutoriais e fazendo seus próprios trabalhos, e você chega num ambiente de clientes e de diretores e tudo mais, é uma baita escola. Então, sim, acho uma ótima ideia. E acho também, assim, fascinante hoje como o acesso que você tem a profissionais de qualquer lugar e de qualquer nível pela internet, pelas redes sociais. E são muitas pessoas muito, muito abertas. O pessoal dessa indústria, a meu ver, é muito aberto a dar dicas e ajudar. Mas sim, eu concordo com você, assim, eu não diria queimar a ficha mandando para a Buck, porque problema nenhum daqui 6 meses, 1 ano, mandar de novo. Mas
acho legal desenvolver algumas habilidades antes e ter uma boa noção dos seus limites e da sua capacidade do momento e ir lentamente progredindo. Show, legal. Deixa eu ver o que mais que foi mandado aqui, ó. Ó, e a continuação dessa pergunta. E quando já tiver uma bagagem, quais são as melhores práticas para construir um portfólio forte e atrativo que chame a atenção de possíveis clientes? Cara, vou ser sincero, talvez você, Thiago, saiba mais desse relacionamento direto com o cliente. Eu não tive tanto isso. Eu fui sempre um profissional que trabalhou dentro de uma equipe, que é o meu perfil. Mas será que eu posso dar um jeito de responder diferente essa pergunta? Talvez assim. Pode repetir a pergunta para mim, por favor? Posso. Ó, quando tiver uma talvez... bagagem. Então, eu vou até dar minha opinião também sobre isso. Ao meu ver, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que temos. E hoje a oportunidade da comunicação, da internet, é excelente. É muito fácil essa comunicação. Antigamente era mais difícil a gente ter acesso, se comunicar com outras pessoas. Lógico, já tinha e-mail, já tinha essas outras formas, existia a internet. Mas hoje em dia está muito mais fácil, muito mais flexível. E, por exemplo, o Instagram, Behance, entre outras plataformas, a gente tem que usar como vitrine. Ou seja, as pessoas vão passar ali, vão ver se gostaram ou não, e se, entre aspas, vão comprar o seu trabalho ou não, né? Mas é interessante essa interação, a gente ter essa interação também, não só com possíveis clientes, mas com a comunidade em geral. Às vezes você troca ideia, comenta na postagem de uma pessoa, comenta de outra, começa a se envolver e acaba criando um vínculo, mesmo que seja online. Em algum momento, essa pessoa pode te indicar para um possível trabalho, possível cliente. Então, eu acho isso super interessante, usar essa oportunidade que temos da internet a nosso favor. Tá? Vou aproveitar a sua ajuda e vou pegar esse embalo. Existem algumas qualidades, algumas habilidades que você desenvolve como profissional que são importantes para quem está tentando te contratar ou para quem está te conhecendo pela primeira vez. Eu sei que a gente no começo da carreira, e não acho que está errado, a gente quer aprender a ferramenta e aprender os princípios, os fundamentos. Tudo isso tem mesmo que aprender, mas às vezes a gente corre o risco de ficar muito, muito apegado a somente digamos, o ofício. Então, assim, eu sou um animador, eu vou aprender After Effects e talvez a gente não enxergue que um possível cliente ou um possível empregador, uma empresa, uma Buck ou qualquer outra, ela tem algumas coisas em mente. Eu, por exemplo, hoje vivo muito mais nesse universo. Eu estou tentando montar uma equipe e se você pensar uma equipe de 40, 30, 50 pessoas, existe uma dinâmica ali. São pessoas que estão trabalhando de muitas vezes diferentes países, diferentes idades. Cada um começou a carreira de um jeito. E eu tenho clientes que eu tenho que atender. E eu tenho prazos, e eu tenho orçamentos. Então, eu acho que em determinado momento o profissional tem que entender, assim, não tem que entender, mas talvez se colocar um pouco no lugar do empregador e tentar pensar, se eu estivesse montando a minha empresa, ou se eu fosse um freela igual a você, Thiago, e de repente pegar um projeto grande, eu preciso de ajuda. O que eu vou procurar? Que tipo de qualidades eu quero nesses profissionais que vão me ajudar, que vão trabalhar comigo? Claro, talento e habilidade vai no primeiro. Se não tiver, é difícil, mas logo depois, com certeza, você vai começar a pensar em coisas assim, bom, é possível que o cliente me dê um pouco de estresse. Será que essa pessoa vai ficar comigo ali se eu tiver com o prazo apertado e tiver que trabalhar um pouco a mais naquela noite, naquele fim de semana? Preciso de uma pessoa confiável, uma pessoa com quem eu possa contar, de confiança. Será que essa pessoa é organizada? Vai que eu preciso, de repente, amanhã o cliente pede esse projeto do After para fazer alterações, ou então eu tenho que fazer alterações no projeto desse freela que eu contratei. Será que o que será que eu vou encontrar nesse projeto de After Effects? Então, assim, tem também essa parte de se vender como um profissional que está ali. A gente tem no Brasil, né, essas coisas das lojas, como posso ajudar? A gente vê às vezes até na camiseta e tal. Mas um pouco dessa mentalidade eu acho útil. Eu não quero que o pessoal pense muito nisso no começo da carreira, mas o empregador, muitas vezes, assim, a gente pensa na Buck assim, puxa, o portfólio da Buck é o site,
os projetos assim ao final, a gente vê realmente assim a vitrine, mas para chegar ali existe muita relação humana, existe muita Sim, pressão, limitações. Então eu, quando estou olhando portfólios e considerando pessoas para trazer para a equipe, eu faço questão de entrevistar muitas vezes mais de uma vez, e às vezes chamar alguém comigo da minha equipe de confiança para entrevistar junto comigo ou separadamente, porque eu quero testar um pouco às vezes eu coloco uma pergunta às vezes meio de surpresa, meio difícil. Eu quero ver a pessoa talvez numa situação um pouco assim imprevista ou de estresse, e eu quero tentar ler a personalidade dessa pessoa, porque eu quero que essa pessoa se integre bem nessa equipe. Muitas vezes o portfólio, eu tenho até exemplos de portfólios que talvez se você olhasse, você não falaria que essa pessoa é um animador da Buck. E eu, na verdade, eu tenho muito orgulho de encontrar esse tipo de profissional e tentar, e achar que eu vejo ali um potencial e uma boa personalidade, trazer e ver essa pessoa crescer ali dentro. Porque eu sei que sim, ali ela vai crescer, ali é tipo assim, né, é uma sementinha e ali é fértil ali. sim. Desde que a semente ali já tem alguns ingredientes, tipo esses que eu estou dizendo. Então, é legal que é importante ter esses outros atributos além da parte técnica e artística, né? Não é só você ser, sou um bom artista, tenho bastante conhecimento técnico. Tem outras coisas além disso para ser um bom profissional. E até questão, que nem você falou, como pessoa, né? Não basta ser um bom profissional se não for também uma boa pessoa. Às vezes você conhece pessoas que têm um nível técnico um pouco menor, mas como você falou, que tem outros atributos que são importantes e que no final o resultado é como a gente vê aí. Eu vou até te dizer assim, sinceramente, eu acho que isso foi uma grande qualidade, ferramenta para mim, na minha carreira. Quando eu comecei a aprender After Effects, é claro que eu nunca imaginei que eu seria gerente, que eu iria um dia abandonar o After Effects e trabalhar com gente só. Então isso foi como a minha carreira se progrediu. Mas eu acho que só aconteceu isso porque o meu chefe, um dos fundadores, era meu chefe na época, quando precisou de alguém para colocar nessa posição de gerência, talvez ele tenha procurado mais essas qualidades. Será que o Daniel tá ali quando a gente precisa, ele não desaparece, ele não é desorganizado, ele não perde a paciência e tal. E é esse tipo de qualidade que eu quero. Claro que não é todo mundo que vai seguir uma carreira de gerência, mas algumas dessas qualidades talvez te levem mais longe e te deem relacionamentos mais duradouros do que só a técnica, como você estava dizendo. Sim, com certeza. Ó, tem umas perguntas do chat aqui também. MTS mandou. Daniel, um portfólio composto por majoritariamente por materiais de estudo pode ser atraente para um possível contratante? Estúdio? Cara, teve uma época que todo portfólio que eu via tinha aquele foguetinho. Seria ou um foguetinho ou uma bolinha e aquela... Então, assim, não. Eu não... Cara, quando eu via, eu não recomendo você colocar o tutorial da forma como você fez. Material de estudo eu estou interpretando como tutorial. Daquela forma e colocar ali no seu reel. Faça o tutorial, mas você tem que imaginar alguma empresa, assim, a gente está olhando dezenas de reels e a gente vê quando você começa a ver a mesma coisa, você sabe que veio de um tutorial. Sim. E eu quero mais ver o que você faz com isso que você está aprendendo no tutorial. Eu mesmo, quando eu falei que eu estava tentando uma carreira aqui, o meu portfólio de TV, de televisão, de jornalismo, eu percebi que eu não conseguia montar um reel que talvez o empregador aqui de comerciais conseguisse ver que eu conseguiria trabalhar ali com eles. Então eu comecei a fazer coisas por conta própria. 5 segundos, eu lembro que o Grayscale Gorilla, Sim. ele tinha essa ideia de 5 segundos, ele incentivava muito o pessoal a fazer. Então faça tutoriais e tenta integrar o que você aprendeu em alguma coisa nova. Isso que é legal. Que às vezes as pessoas olham os tutoriais e só replicam aquilo que tá vendo, né? E com certeza, você vê no portfólio de várias pessoas a mesma coisa. Às vezes muda uma coisinha ou outra, mas você sabe que é aquilo. Então eu acho importante a pessoa, lógico, tutorial super legal, importante, mas a pessoa entender a técnica que está sendo usada para utilizar de qualquer outra forma, usando a sua criatividade, não replicando o que ela tá vendo ali, né? Exatamente. Deixa eu ver o que a Paula mandou aqui.
com certeza, ver que um freelancer se importa com o projeto é muito importante. Sim. Tanto para o cliente, o que ele tem de mais valioso é a marca dele. Uma vez eu vi, até no Chris Do, é um cara bem legal de conteúdos, assim, do pensamento do lado dos negócios do Motion Graphics. Ele estava entrevistando uma pessoa que fala que a marca é uma sensação, é um sentimento. O cliente que desenvolve uma marca, uma Apple, ou seja qual for a marca, o trabalho, o suor que é para construir uma marca que a pessoa olha simplesmente um logo, e isso já desperta nela, talvez, já associa com várias coisas, e desperta uma ideia do que é essa marca. O cliente vai te contratar, ele quer que você respeite, quer que você... Não respeite no sentido de venerar, nem nada assim, mas se importar, igual a Paula falou. Se importar com esse projeto. Porque a marca para o cliente é o que mais importa, e para a gente, um prestador de serviço para clientes, importa também que você se preocupe com esse projeto, porque no final é o cliente ali que tá trazendo para a gente as oportunidades. E não é apenas uma marca ou um nome, tem algo atrás muito maior, né? Ó, outra pergunta aqui. Eu acho que está meio relacionado ao que você já respondeu. O que vocês buscam em um profissional? Agora, então, eu não sei se essa resposta, eu acho que é mais relacionado a Buck no geral. É que eu não sei se é você mesmo que faz toda essa avaliação dos portfólios ou se tem mais pessoas, né? Então, se vocês têm, tipo, em conjunto tem um consenso ali de como deve ser, quais são os atributos que precisam ser profissionais, ou não, é da interpretação de cada um. A gente tem vários gerentes na banca e vários departamentos diferentes. A gente tem um departamento de design, de 3D, de 2D, que é o meu, no caso, e vários outros, de produção, TI e etc. Então, vai variar dependendo do departamento e da necessidade que a pessoa está ali no momento. A gente é especializado até certo ponto. Então, muitas vezes, por exemplo, atualmente, posso dar essa dica, a gente tem visto muitos projetos chegar de clientes que são bem mais voltados, digamos, para o motion graphics, assim, digamos, o mais tradicional, que não é tanto ilustrativo e de personagens. Então, a gente começa a ver isso chegar muito de cliente, a gente começa a ter essa mentalidade sobre que tipo de freelancers a gente precisa mais de ajuda. Então, é difícil falar assim, olha, é isso que a gente procura, mas o que eu me lembro muito bem do meu chefe na época dizer é que ele me falava para eu entrevistar a pessoa para ter certeza que ela não era... que a personalidade dela era compatível com a nossa cultura de empresa. Sim. Então, isso é um ingrediente importante, sim. Super legal. Ó, tá aí a dica, pessoal. Você pode mandar e-mail para a Buck, tá? A dica aí. Inclusive, já falando disso em e-mail, estava trocando ideia em relação a isso. Se quiser falar um pouco sobre as formas de não enviar um e-mail, seria uma dica bacana para a galera também. Porque, pelo pouco que você comentou, eu já vi outras pessoas comentarem também, chega o e-mail de tudo que é jeito, né? Uns que a pessoa copia vários estúdios como se fosse uma coisa só, ou manda um baita de um texto. Deve ter e-mail de tudo que é jeito chegando aí para vocês. Sim. E é uma parte do meu trabalho que eu peguei muito gosto, a parte de olhar portfólios e tentar identificar talentos. Então, você perguntou antes. Basicamente, para os estúdios de Nova York e Los Angeles, para o departamento de 2D, todas as contratações passam por mim, sim. A Europa e Sydney, não. Eu vejo muitos portfólios, porque eu gosto e também porque a gente está sempre de olho em talentos. Então, sim, como você falou, tem um pessoal que manda... até hoje de manhã eu estava olhando alguns portfólios e tentando ver o tipo de... Justamente sabendo dessa entrevista, que era uma possível pergunta, os tipos de coisas que eu acho que são boas ou não tão ideais, assim. Como você falou, e-mail muito longo. Tente imaginar que essa pessoa como eu, você tem que olhar dezenas de e-mail em uma hora, meia hora. Se o seu trabalho, o seu link tem que ser a coisa mais fácil de eu identificar visualmente. Eu estou passando de um depois do outro, então o seu link tem que estar ali claro para eu clicar. E eu provavelmente vou clicar antes de ler o seu e-mail
E depois que eu vi o seu trabalho, se eu estiver interessado, eu vou voltar e ler o e-mail, mas não, a meu ver, e o meu estilo, se eu estiver interessado e quiser conhecer melhor esse profissional, eu vou entrar em contato, ou então tem um currículo anexado ali no seu e-mail que eu vou ler depois, vou entrar no LinkedIn para tentar ver a sua carreira, e vou conversar, fazer uma entrevista, e aí sim é a sua chance de contar o que você fez, por que você saiu dessa empresa e entrou nessa outra. Normalmente eu não leio se o corpo do e-mail for muito longo, porque eu sei que eu tenho muitos outros para olhar. Então, assim, uma coisa, 2 ou 3 coisas que eu diria que para mim é importante quando eu estou olhando hoje em dia. Especificar o que você faz. Acredite se quiser, tem muitos e-mails que a pessoa escreve, e eu não sei se essa pessoa é um designer, é um artista 3D, um rigging, animador de personagem, não fica ali, não está claro. Sim. E aí eu fico pensando, bom, se eu clicar e entrar, é algum tempo que eu vou levar e não sei, né? Não quero soar arrogante aqui nem nada, mas eu estou dizendo é uma questão de tempo, que eu tenho que olhar bastante coisa em pouco tempo. Então especifica o que você faz e tenta pensar no que você faz, assim, se você tiver que passar o dia inteiro fazendo aquilo, o que é que te traz mais gosto? O que é que não vai te cansar, não vai te aborrecer? Então, tudo bem se você é um animador que também faz design, mas se você se considera um animador ou animadora, e você acha que isso ia ser o que você ia ficar muito contente fazendo dia após dia, coloca animador, e aí depois, quando a gente conversar, eu vou descobrir que você tem talentos para design também, e isso vai te abrir mais portas. Mas, a meu ver, é interessante eu entender qual que é o seu foco. E, hoje em dia, é muito importante para mim saber onde a pessoa está. Esse é mais simples, mais prático. A gente trabalha, hoje em dia, muito com várias pessoas remotamente, e a gente tem um estúdio em Los Angeles e outro em Nova York, que são fusos horários bem diferentes. E, simplesmente, pelo fato de eu tentar entender em qual estúdio seu fuso horário seria mais compatível. Às vezes eu vejo um pessoal até do Brasil tentar ser flexível com os horários daqui. E às vezes fica puxado. Eu levo isso em consideração, porque não é só, vou trabalhar entre 9 e 6 da tarde do horário de Los Angeles, até 8, 9, meia-noite, não sei, do Brasil, seja lá o que for. Mas você tem que considerar que às vezes acontece de passar do horário. E a gente não quer que a pessoa esteja ali, né, trabalhando em horários muito... Então, acho legal ser ali sincero, transparente com onde você está. E se você está nos Estados Unidos ou em outro país, também para a gente é útil saber, porque se eu começar a considerar para uma possível contratação, daí já me dá alguma informação ali, se vai precisar de um visto ou não. Acho, então, assim, o que faz, onde está, o fuso horário, o que consegue. São algumas informações básicas que é legal de ter no e-mail. Existe também o famoso diretor ou diretora de arte. Eu falo famoso porque eu vejo muitos desses e-mails, eu vejo muita gente colocar no portfólio que é diretor de arte. E eu não vou dizer que é errado e que não deve fazer, mas eu vejo muito. E o diretor na Buck, por exemplo, que é a minha experiência, eu trabalho lá faz muito tempo, então eu só consigo falar com esse viés. Leva um tempo para você ser um diretor de um projeto. Confiança, relacionamentos, assim, você vai lidar com esse pessoal, você vai ter que dirigir uma equipe mista para chegar a um determinado objetivo. Então, normalmente, a gente vai tentar uma experiência primeira com você como um artista, digamos, um designer ou outra coisa assim, antes de te dar uma chance de... Normalmente, isso tudo varia, tudo tem exceções, mas o diretor de arte, muitas vezes, não vai ser exatamente essa função que você vai fazer numa empresa maior. Legal. E uma outra dúvida. Normalmente vocês só avaliam portfólios que enviam por e-mail ou tem outras formas, outros meios que a galera entra em contato com vocês? Tipo, sei lá, redes sociais mesmo que seja, ou Behance? Sim. Behance, na verdade, não, mas onde... Eu olho bastante o Instagram para ver portfólios. A gente estava até falando, eu nunca postei nada no meu perfil, eu tinha esse meu perfil pessoal e acabo usando só para trabalho.
E só para conseguir mandar uma mensagem. Já teve, com certeza, mais de uma pessoa que eu contratei, que eu entrei em contato. Eu entrei em contato no Instagram depois de ter visto o portfólio deles lá. Então, sim, nada contra as redes sociais para divulgar o seu trabalho, para entrar em contato. Bacana. Vou mandar uma pergunta do Vinícius aqui, ele mandou no chat. Boa noite, Dani e Thiago. Entendo que uma boa rede muitas vezes é até mais importante que seu portfólio. Nesse caso, como fazer a mudança para pegar somente clientes internacionais ou trabalho fixo? Quando ele fala rede, ele está querendo dizer rede de contatos? Será que é isso? Eu vou responder o fixo, eu vou deixar você responder de clientes internacionais se você quiser, Thiago, você mesmo. Mas, assim, se você imaginar eu aqui olhando um portfólio de alguém no Brasil, o seu trabalho vai ser a peça fundamental. Se o seu trabalho tiver a qualidade, a criatividade, como você estava falando, se eu conseguir enxergar que você tem todas as... Não todas, mas assim, você tem um domínio do After Effects e pega um tutorial e transforma em algo criativo, conforme a gente estava falando. A rede, as pessoas que você conhece, isso não vai ser importante no meu caso. Interessa o seu talento e a personalidade, se é uma boa... se dá liga com a cultura da empresa. Acho que é isso que eu posso oferecer para essa pergunta. Eu acho que no meu caso como freelancer, lógico que no meu caso não, em todos, né? Ter contatos, sem dúvidas ajuda, pode abrir portas, né? Às vezes a pessoa conhece, mas não basta só você conhecer a pessoa, você tem que ser um bom... Entra naqueles atributos que a gente conversou, ser um bom profissional, ser uma boa pessoa, ter mais coisas além de só ter um contato que pode ser um possível trabalho, tá? Então é importante ter essa relação com as outras pessoas e ajuda muito. Eu já consegui vários trabalhos por conta de indicações mesmo. E quando também não tem indicações, volta naquilo que eu falei. Você pode tentar ter um relacionamento com outras pessoas. Não, é importante você ter esse relacionamento. E não só para conseguir novos trabalhos, mas também para aprender. Nas redes sociais eu vejo muito isso. A galera trocando ideia, compartilhando conhecimento. Até o Daniel estava falando, a nossa área, o pessoal é muito aberto a ensinar, né? Então, eu acho que essa comunicação, esse networking é importante. Não só para conseguir novos trabalhos, mas também para trocar experiências. Ó, tem um outro que mandou aqui. Fernando Ferreira de Batatais. Thiago, fala pro Daniel que eu mandei um abraço. Um abraço, meu tio. Legal, a família tá aí. Carlos, show. Vou colocar aqui. Boa noite. Me recordo quando o Daniel foi para os Estados Unidos. Já acompanhava quando de seu trabalho na Globo. Carlinhos, foi uma das inspirações para eu... Uma pessoa que me ensinou alguns truques de violão na época de Batatais. Toca violão também? Bacana. Eu não lembro se eu comentei com você, uma conversa paralela, nada a ver com o assunto aqui. Mas aqui minha cidade é conhecida como a capital da música. Ela tem o maior conservatório da América Latina, então tem bastante gente estudar música aqui. Não lembro se tinha comentado isso. Acho que sim. Ó, deixa eu mandar mais perguntas que fizeram aqui. O mercado de mão de obra brasileira, como tem sido visto aí fora, após tudo ficar remoto? Excelentes profissionais no Brasil, muito talentosos, muito confiáveis. Puxa, a gente trabalhou com o Jardison, depois acabou sendo contratado, o Felipe no Sul, tanta gente no Brasil. Né? Consone. Felipe Consone. Sim. Murilo, eu não vou tentar porque são vários, o Deco. Então a gente trabalha com bastante brasileiros e são pessoas excelentes de trabalhar. Eu falo por experiência, a Buck é uma empresa que tem parte da cultura dela, que tem uma cabeça muito aberta em relação às origens das pessoas e à diversidade. Então, eu lembro quando eu comecei, era difícil achar um americano, acho que eu te falei isso, era difícil achar um americano ali, a gente era cada pessoa de um lugar, e isso fez com que eu, pelo menos, me sentisse acolhido ali, por ver que estava todo mundo vindo de algum lugar, ainda que fossem americanos, vieram de outros lugares, que é um país muito grande. Sim. Então, a mentalidade, a gente tem a cabeça bem aberta para profissionais de onde for. E, para mim, é um privilégio poder olhar portfólios de... Puxa, uma vez, estava comentando com a minha esposa hoje, uma das contratações que eu fiz
no comecinho da minha carreira como gerente, foi uma pessoa da Inglaterra. E a responsabilidade na época, a gente estava fazendo um visto, a pessoa ia se mudar na Inglaterra para ir para os Estados Unidos. Eu falo assim, eu fiz isso na minha carreira, né? Lógico, fui do Brasil para lá, para cá. Mas eu sentia assim, minha responsabilidade. O cara estava se mudando, a família deixando tudo e tal. E o cara chegou aqui, se encaixou aqui, assim, tá com a gente até hoje, foi para trabalhar com a Buck na Europa. E assim, um dos excelentes profissionais. E para mim, como eu estava dizendo, um privilégio, assim, puxa, eu vi o portfólio dele e não era uma limitação o fato de ele estar em outro continente. Sim. Então, assim, brasileiros e vários outros, assim, muita gente talentosa por aí. Isso é legal que volta também que a gente falou sobre a pandemia, né? Acho que abriu muitas possibilidades para a galera trabalhar remotamente de outros países, trabalhar para o mundo todo, né? Que talvez antes já existia, mas não como agora. É verdade. Isso é muito verdade para a Buck. Quando há muito tempo cada freela tinha que estar lá, tinha que trabalhar. Tinha, né? A gente trabalhava com freelancers no escritório, lá, presencial. Agora, existe um contraponto. Uma das coisas que eu estava pensando antes da gente começar. É importante quando você está pensando na sua carreira em longo prazo. Existem muitas coisas que você aprende que é difícil aprender quando você está ali sozinho no seu estúdio, na sua casa. Então é importante considerar quais qualidades vão te tornar um profissional completo. Talvez eu esteja falando assim com um ponto de vista um pouco antiquado já, pensando na minha carreira, em todas as relações que eu estava falando que me empurraram para onde eu estou. Mas existem aí, a meu ver, tem alguma coisa aí da importância que é você compartilhar o mesmo teto, compartilhar até os perrengues. Hoje, por exemplo, a CEO da Buck é uma pessoa que era uma produtora quando eu era animador. E o nosso relacionamento vem de madrugada, assim, não muitas, mas assim, as madrugadas, trabalhos longos e pesados, e aquilo realmente cria laços de confiança muito fortes. Sim. Não dá para dizer que é impossível criar isso remotamente, mas é mais difícil. E uma coisa que eu sinto muito falta é desse contato com outras pessoas fisicamente, né? Não só no virtual. Que eu lembro quando eu fazia estágio, eu aprendia muito. Às vezes o cara estava trabalhando ali, olhava assim e falava, nossa, mas como que ele fez aquilo? Eu já perguntava no mesmo momento. Então, essa troca de experiência assim, simultânea na hora, eu sinto falta. E eu vou te falar, até além disso, às vezes eu trabalhando ali, eu chegava no estúdio, o cara já estava ali. Aí na hora de ir embora, o cara ainda estava ali. Talvez inconscientemente é uma influência que você pega de outras pessoas. No outro dia você ia ver o trabalho que o cara fez, estava excelente. E eu não estou dizendo que a gente tem que trabalhar mais do que o horário normal, mas assim, existe uma inspiração que vem de compartilhar o espaço, ainda que a pessoa não esteja ali só simplesmente te mostrando como fez o truque, o comportamento, a forma que a pessoa tem, a ética de trabalho que as pessoas têm, às vezes também se absorve um pouco disso também. Isso é interessante falar, que eu também observava isso nas pessoas, tanto a parte positiva quanto negativa também. Aqueles profissionais que falam, nossa, essa é uma forma que não é interessante de agir, né? E a gente consegue ver isso também presencialmente, às vezes. Deixa eu ver o que mais que mandaram aqui. O André Boyd, manda um abraço pro Daniel. Sou grande fã do trabalho da Buck. A gente tá falando da Chrissy, Chrissy tá aqui no chat. A Chrissy. Hi, Chrissy. Deixa eu ver o que mais que mandaram. Regina, a família toda está assistindo, um abraço. Isso é legal, porque meus pais também, desde a primeira live, outro dia eu comentei, só tinha uma pessoa na minha live, quando eu entrava, era uma pessoa. Essa pessoa era minha mãe. E até hoje, minha mãe está em todas as lives. Hoje ela falou, viu, eu vi que você vai entrevistar o Daniel, que você comentou que conheceu ele lá, vai ser hoje às 8? Eu falei, vai. Ela falou, vou entrar lá com seu pai. Eles sempre estão presentes em todas também, cara. Legal esse apoio da família, né? Mãe do Thiago, parabéns. O Thiago é um cara muito legal. Foi muito legal conhecer ele aqui em Los Angeles. Valeu, obrigado. Deixa eu ver o que mais. Hoje você acha que ainda é legal ir morar fora? Ou talvez seja uma comunidade não estar longe de casa e ganhando em outro tipo de moeda? Pois é, o que me pega nessa pergunta é a palavra comodidade. Essa palavra não sou muito legal. Estar cômodo.
É o plano de vida de cada um e os nossos planos mudam. A nossa carreira tem viradas imprevisíveis. Então eu não posso falar que é bom ou ruim para alguém se mudar. É o que faz sentido. O Jarderson é um bom exemplo. A gente contratou ele na pandemia e o plano é que ele viesse para cá. E começou a trabalhar no Brasil, ainda estava difícil, se eu não me engano, ainda as embaixadas, fazer o visto e tudo, e aí a gente abriu em Amsterdã, e para ele, por os motivos pessoais dele, fazia mais sentido. Então a gente conseguiu, felizmente, a gente foi uma empresa que conseguia ter essa flexibilidade e transferiu ele. Então para ele fez mais sentido, hoje ele está feliz lá com a esposa e tudo mais. Ele é uma pessoa, é um nômade, morou em vários lugares já. É isso que eu ia falar. Faz sentido para ele. Para mim fez sentido por conta de tudo isso que a gente estava falando. Assim, para mim a gratificação de saber que eu consegui vir para cá e trabalhar na Buck, para mim era assim, eu estou aqui, será que eu faço parte disso? Será que esse ambiente eu encaixo aqui ou não? Entendeu? Essa era a minha pergunta. Que eu queria ver, eu queria saber. Então é gratificante eu pelo menos perceber que eu consegui por diferentes formas, diferentes qualidades, conforme a gente falava. Sim. Talento é uma coisa e outras qualidades que são importantes em profissionais. Agora, remotamente, claro, tem muitas conveniências. Tem vantagens, dependendo da trajetória de cada um. É legal isso que você comentou também. Você falou sobre a ambição que você tinha de trabalhar na Buck, e hoje você está aí, uma posição alta, bem legal. Você conquistou o que você queria, né? Você, na verdade, você nem imaginava que ia chegar até onde você está hoje, né? Ainda mais interessante pensar que eu hoje proporciono oportunidades para essas pessoas que, como eu era na época. Sim. É realmente uma virada muito... Eu lembro que você comentou também o dia que a gente estava conversando trocando ideia aí mesmo, que, se eu não me engano, tem alguma mulher que entrou na mesma época que você, e vocês cresceram juntos dentro da Buck, ou então ela viu o seu crescimento, não me lembro o nome, mas ela estava naquele dia ainda, ela passou aqui agora, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a Emily, essa pessoa que hoje é a CEO, e a gente trabalhou junto, ela era produtora, ela tirou uma licença maternidade, depois voltou, e quando você fica bastante tempo numa empresa, você começa a entender. Eu não perco de vista quando a gente está começando a carreira, olhar os portfólios da Buck de outras empresas e falar, puxa, eu quero fazer esse trabalho, essa animação, como que faz e tudo mais. E isso é uma coisa que é uma coceira que eu também queria, né, satisfazer e conseguir. Mas, conforme o tempo passa, você começa a entender que é uma carreira, é uma equipe, são relacionamentos, a sua vida dia após dia que você vai passar. Então, o resultado final é só uma parte do quebra-cabeça todo. Eu falei dela talvez naquele dia por conta disso, por conta de que seria muito diferente se a Buck tivesse contratado um CEO de fora e falado, pessoal, esse agora é o CEO, é o chefe que vai resolver tudo, uma pessoa que não teria nenhum tipo de contato, de passado, de história com a gente. Eu acho que é essa a ideia. Você já falou algumas vezes sobre contratações de pessoas de todo mundo. Essa pluralidade de nacionalidades se reflete no trabalho, já que se trata de trabalho criativo? Se sim, como? Complexa pergunta, né? É uma perguntinha difícil que a minha esposa me mandou. Consultar, que é o podcast da minha esposa, Natália. Olha, ela tem um podcast? Ela tem esse podcast, Consultar, que recomendo o pessoal escutar. Muito legal. Pessoal, depois já entre aí, é só clicar no nome dela, entre no perfil e se inscrevam lá no canal dela. Inclusive, depois saindo daqui, eu vou lá dar uma xeretada, ver como que é. Bom, eu acho que a história de cada um influencia no trabalho. Eu acho que não tem como evitar. Seja o país que você vem, ou seja a trajetória que você teve, isso vai influenciar na forma como você trabalha, no tipo de ideias que você tem de design. Então sim, essa diversidade, a meu ver, ajudou muito a Buck ser tão inovadora quanto é.
tão surpreendente, assim, os trabalhos que às vezes alguma transição, alguma cena que surpreende, que inspira. Para mim, é isso para mim que é a magia. Eu acho que faz parte, sim, ter uma equipe diversificada, não necessariamente de nacionalidades, mas diversificada de ideias. Sim. Legal. Deixa eu ver outra aqui. Ao longo da sua carreira, certamente enfrentou diversos desafios. Poderia compartilhar algum desses desafios e como você conseguiu superá-los? Teve vários, é difícil pensar, né? Acho que até essa primeira transição que você fez do Brasil para aí tenha sido um desafio, né? Sem saber se iria dar certo ou não. É um custo pessoal, primeiro de tudo. É um preço que você paga de perder aniversários, perder ocasiões de família, natais, por conta da distância. Esse é um preço, eu não diria que isso é um desafio assim. É um desafio. É um desafio que você tem que fazer sentido o que você está tentando fazer aqui. Para mim, é assim que eu vejo. Agora, teve outros desafios, tiveram outros desafios de trabalho, de projetos, de um diretor que talvez não te dá. Alguns diretores na Buck que eu experienciei, que estão lá até hoje, às vezes te davam um desafio, porque a pessoa às vezes falava, bom, não tá legal, mas eu não sei o que é. Volta e tenta de novo. E a gente, como animador, que é assim, que é um pouco mais de direção, mas como assim? O que é? E você volta para a mesa e se sente perdido ali durante um tempo, assim, o que eu vou fazer? Eu achei que estava sensacional. Existem esses perrengues também. Ainda mais acho que eu tinha talvez um peso nas costas de ter que me provar, de ter que sempre estar tendo que convencer de que eu fazia parte daquilo ali. Mas acho que todo mundo, né, se aplica a todo mundo, assim, puxa, o diretor não me falou exatamente, e no final do dia eu tenho que entregar de novo, não sei o que eu vou fazer. Existe bastante perrengue desse jeito. Mas eu queria tocar em outra coisa também. A gente não pode perder de vista que as pessoas têm as suas histórias e realmente você usou a palavra certa, Thiago, ambição. E a minha carreira estava ótima no Brasil. O que me empurrou para cá foi realmente a curiosidade de saber se eu ia conseguir fazer parte desse universo. Não foi necessidade, e a gente tem que reconhecer que muita gente tem necessidades. Às vezes a pessoa tem que ficar no Brasil por conta da vida pessoal, de qualquer que seja o motivo. Então é claro que eu não vou falar que a pessoa tem que se mudar, tem que fazer isso ou aquilo, porque cada um tem a sua história, seus relacionamentos e a sua situação, seu contexto. Eu poderia ter ficado, estou dizendo isso porque eu poderia ter ficado no Brasil e a minha carreira estava se desenrolando. Então, foi uma curiosidade, foi uma coceira mesmo que eu queria ver o que acontecia. É legal essa questão da ambição, né? A gente querer mais e melhor. Que é diferente, totalmente diferente da ganância, né? Que é querer a qualquer custo. Exatamente. Ó, pessoal, eu falei no canal do YouTube, mas na verdade precisa ir lá no Spotify, tá? Então depois entre aí no Spotify com Sotaque Podcast. O canal do YouTube, pelo jeito, vem em breve. Show. Outra pergunta. Mandaram aqui, ó. Inclusive, essa pergunta foi do Dino. Comentei para você aquele dia do Dino Paiva, né? Uhum. Eu tenho percebido que lideranças criativas maduras são escassas no mercado. Como você enxerga a importância de ser um bom líder nesse ramo? E quais são as características que você considera essenciais para exercer essa liderança? Puxa, aí sim, hein, Dina? É o assunto que tem me interessado muito nesses últimos anos. São os livros que eu procuro, os tipos de vídeos e podcasts que eu tento ouvir, é tudo sobre liderança. Para mim, é um grande desafio. Eu tive a sorte de pegar gosto por isso e querer aprender e realmente me interessar, porque a mudança para mim de ser um animador de After Effects para ser um gerente foi do dia para a noite. Meu chefe falou, a partir de amanhã ninguém coloca você em trabalhos, você vai passar a fazer isso aqui. Não existia o cargo antes, o cargo foi criado comigo ali. A empresa estava crescendo, tá um momento que ele viu que ele precisava, tudo estava nele e ele precisava delegar alguns departamentos. Então, do dia para a noite, eu estava nessa situação. O que é esse cargo? Eu estava responsável para criar o cargo que eu ia exercer. Então, inclusive, eu comecei a criar a descrição do trabalho,
tarefas, e eu tentava criar como se não fosse eu tentava criar como se fosse descolado de mim, para que eu tivesse que ter que atender essas necessidades, sempre pensando que um dia seria outro. Minha responsabilidade era não só exercer, como criar o cargo. Que é mais difícil ainda, porque não tem uma referência, né? Não tem uma referência, mas também mostra a confiança que a pessoa tinha. Com certeza. Assim, Daniel. Então, felizmente, eu digo que eu peguei gosto principalmente por como encontrar talentos e como. Então, essa eu diria que é uma primeira coisa para o Dino na nossa área. Eu olho muito, muito portfólio, como eu já disse. Então, encontrar, detectar talentos e tentar diferenciar os artistas que são, talvez... Porque tem artistas que são excelentes, mas que são realmente aquela pessoa que trabalha por conta própria, que trabalha direto com o cliente e que tem que dominar o projeto todo, porque seja pela técnica, pelo tipo de estilo que essa pessoa tem. Então, faz sentido que a pessoa seja um autônomo. Mas, para o nosso caso, sempre tem que ser alguém que trabalha em equipe. Sim. Agora, outras qualidades de líderes, como inspirar as pessoas, motivar as pessoas, persuadir, são habilidades que são, assim, elas não são abstratas, mas não é exatamente um tutorial que você assiste e repete. Você tem que exercitar isso de alguma forma e tem que passar por várias experiências para começar a desenvolver esse tipo de habilidade. Mas é uma pergunta que eu me faço, assim, me interessa muito. Eu estou olhando assim fora da câmera porque os livros, tem uma pilha de livros ali que fala sobre liderança, sobre a importância de ter vulnerabilidade, de admitir. É uma coisa que eu faço sem muito problema, na verdade. Eu não sou, por exemplo, uma pessoa que entende muito de hardware, de computadores. Sim. E eu tenho pessoas na minha equipe que entendem, e eu não posso tentar querer fazer de conta que eu sei mais do que essa pessoa, não vai me levar muito longe. Sim. Então, vulnerabilidade, eu acredito que eu sendo vulnerável, eu dou um exemplo. O líder também é esse que dá um exemplo na prática. Ouvir as pessoas. Muitas vezes, você acha que você tem que resolver um problema, mas a pessoa simplesmente quer ser ouvida. E começa a aparecer psicologia até isso, mas é o dia a dia, é gente, né? São pessoas. Sim. E às vezes a pessoa, se você passa meia hora com ela sai satisfeita ali, ainda que não tenha sido uma resolução prática, assim, né, concreta, mas a pessoa se sentiu ouvida, ela percebeu que você gastou um tempo ali com ela, investiu um tempo nela. Então, assim, é uma ótima pergunta. Tem muitas qualidades e muitas nuances pelo fato de estar lidando com emoções, com o humor da pessoa naquele dia. Lidar com gente é realmente, assim, Sim. complexo. É bacana o Dino ter feito essa pergunta, que talvez nem tenha falado, mas ele foi uma grande inspiração e um grande líder para mim, quando eu fui estagiário dele. Eu aprendi muito com ele, não só na parte profissional, mas também na parte pessoal. Pessoa que me deu muitas oportunidades e pelo qual eu tenho bastante gratidão, assim como o Cleiton, que eu comentei no começo aí da live. Legal. Um abraço, Dino. Vamos para a próxima. O que não fazer quando se quer uma oportunidade? Bom, assim, de novo, a meu ver, né? Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar que para a gente não estender muito o horário, essa seria a última pergunta. A não ser que você queira falar mais alguma outra coisa, pode ficar à vontade, tá? Tá legal. Bom, talvez vamos focar numa coisa que eu acho que é importante. Às vezes, na ansiedade de querer muito uma chance, a gente tenta tenta vender qualidades que a gente não tem. A meu ver, isso não é necessário. Muitas vezes eu estou ali procurando um determinado tipo de profissional e, vamos dizer, animador de After Effects. Então não tem necessidade de tentar falar que você sabe isso, aquilo e aquilo outro. A gente tem talvez esse impulso de querer se vender um pouco mais do que realmente é. Foca no que você gosta de fazer, conforme eu falei, é uma boa coisa que eu aprendi, que eu tento passar para as pessoas. Imagine você fazendo isso de segunda a sexta durante muito tempo.
É design, é realmente design que você quer fazer, e tem que imaginar que é realmente um contexto assim, pelo menos na banca a realidade é, o design a gente manda para o cliente pede alterações, existem as alterações do diretor, muitas vezes dois diretores, um diretor de arte, outro diretor criativo, o cliente vai pedir várias alterações dentro da empresa, o cliente mesmo tem vários níveis ali de aprovação, então muitas vezes vai passar por 1 ou 2 níveis, pelo menos no nosso caso acontece muito. Ah, está sendo aprovado. Ah, não, chegou lá no alto, vai ter que voltar. Então, fazer design também é isso, é ter a resiliência de alterar o seu trabalho de acordo com o que o cliente precisa. Você vai ficar satisfeito fazendo isso dia após dia após dia? Ou o seu negócio... Ou então, eu estava dizendo, uma vez que o design é aprovado, daí a gente entra na fase de animação. E aí, se a animação também vai ser, assim, rigorosamente observada, dirigida e tudo mais. Então, não é só a paixão por fazer, mas também a resiliência para refazer várias vezes. Sim. Ó, tá aí, pessoal. Dicas do Daniel Coutinho. Daniel, a gente chegou a 1 hora de live. Vamos aproveitar primeiro a audiência, vamos pedir pro pessoal tirar um print aqui, vamos fazer uma pose de uns 5 segundos na tela aí. Pessoal, tirem um print, por favor, compartilha no Insta de vocês, compartilha com os amigos, para a gente ter um alcance cada vez maior com essas lives, tá? É o momento que a gente compartilha conhecimento e todo mundo ganha alguma coisa com isso. Então, vamos nessa. Essa parte é sempre constrangedora, porque eu nunca sei a hora de parar. Boa. Daniel, cara, muito obrigado, de verdade, pela abrir um espaço aí na sua agenda, esse segundo papo nosso. Espero que a gente possa conversar mais vezes, continue esse contato. Você é uma pessoa super bacana, além de um ótimo profissional, que nem eu falei, acompanho seu trabalho há muito tempo, cara, desde a época que eu era estagiário, não só eu, o pessoal que trabalhava lá, a gente entrava no Vimeo, a gente assistia muito Vimeo na época, tipo, para ver o seu trabalho, do Marcel, da galera aí. Então, é realmente um prazer ter você aqui hoje e poder trocar essa ideia, cara. Obrigadão. Obrigado pela chance, pelo convite, e é só falar que eu volto. Show, com certeza. E obrigado a todos, pessoal. Semana que vem tem mais live. Que na verdade eu vou trocar, vou parar de fazer as quintas e vai começar a ser de terça-feira, tá? Terça-feira às 8. Então, provavelmente no final de semana agora eu já vou mandar toda a programação do resto do mês, beleza? Valeu, Capivara, Maria Cecília, Ivana, todo mundo que acompanhou aí. Obrigadão. E boa noite a todos. Até mais. Até.